de novo. Vou aproveitar para gravar agora na sequência para vocês e aproveitando para falar, como eu falei no outro vídeo sobre rotina, sobre a minha nova rotina, eu vim nesse vídeo falar as diferenças entre ter schedule e não ter schedule e os pontos positivos e os pontos negativos. Como eu tive duas experiências completamente diferentes, agora eu vou falar pra vocês mais ou menos o que eu achei de quando eu morava lá na outra casa no ano passado e o que eu tô achando agora quando eu tô morando nessa. Acho que, como eu já falei, eu sou bem organizada, assim, eu gosto de ter as coisas planejadas, eu não sou, assim, uma pessoa metódica, assim, eu sou um pouco bagunçadinha, mas não muito. Eu sou muito mais organizada do que bagunçada e desorganizada. Então, eu funciono muito bem com horários, com regras e eu me adapto muito fácil. Então, isso acaba se tornando mais fácil pra mim. Quando eu já sei o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que cumprir e tudo mais, acaba sendo... Pra mim, acaba facilitando, sabe? Eu consigo me, talvez, adaptar um pouco melhor do que se eu não tiver. Lá na minha outra casa... a minha hosta, ela sim, era muito, muito, muito metódica. Então eu me dei muito bem com ela nesse quesito por causa disso, porque ela era extremamente organizada, eu tinha um schedule muito bem feito todas as semanas, todo mês, muito detalhado, assim, com muitas informações, o que eu acho que é muito bom e ajuda muito. Então o que acontece? Isso é bom porque facilita pra você, facilita a sua vida, os seus planos, o que você quer fazer, suas atividades, o que você quer se programar. Lá na minha outra casa, minha moça fazia uma schedule dessa maneira. Ela pegava literalmente uma planilha que ela imprimia no computador, imprimia toda semana, no começo da semana, no domingo, sei lá, e colocava antes da semana começar, tinha um muralzinho lá na cozinha, ela deixava lá, com todos os detalhes. Então o que tinha no meu schedule? Todo mundo sabe que tinha outra menina trabalhando lá também, então ela colocava por cores. Cada pessoa da família tinha uma cor. E daí, sempre no calendário, ela colocava os nomes junto com a cor, ou só a cor, então você já sabia o que era. Ou se não, as crianças, eram 3 crianças, então cada criança tinha uma cor. E aí, durante o dia das atividades, em vez de escrever que era, tipo, hoje é natação do fulano, hoje é não sei o que, ela pegava e colocava a cor, entendeu? Ela colocava o nome da atividade, o endereço e colocava a cor. Então, tinha legendinha em cima e dava pra saber quem era. Ela era realmente extremamente organizada quanto a isso. Então, geralmente tinha as mesmas coisas de tipo escola todos os dias e o horário era igual. Aí tinha as atividades que eles tinham extracurriculares que eram fora da escola, divididas por cores pra saber de quem é quem, e ela sempre colocava os endereços dessas atividades e tudo mais. E daí tinha o horário da janta, o horário que era pra fazer a janta, e tinha... Além de ter o horário da janta, ela colocava o que era pra fazer de janta, porque eu cozinhava pra eles. Então, assim, era muita informação, mas era ótimo. Eu acho ótimo, achava ótimo, isso é maravilhoso, entendeu? Aqui é claro que é diferente, até porque eu não tenho criança pra cozinhar, pra ficar levando pra aula, ficar dirigindo. Então não convém muito ser igual e ter todas essas informações, mas que era muito bom e que ajuda muito, isso com certeza. Eu já não trabalhava de final de semana, né, como eu falei pra vocês, mas se tivesse qualquer mudança ou qualquer coisa diferente, sempre tava lá no schedule, sempre tava lá. Então eu conseguia ver antes da semana começar tudo que ia ter durante aquela semana, se ia ter alguma coisa diferente, se não ia, o que ia acontecer. Então, com isso, o ponto positivo, eu conseguia me programar, eu conseguia saber o que eu podia fazer, eu sabia que não ia ter mudança, ou se tivesse, eu conseguia, mesmo com alguma mudança ou alteração, eu conseguia me programar, conseguia saber o que eu ia fazer de final de semana. Quando eles viajassem, quando eles viajavam, ela colocava lá no schedule, se eu ia ter algum dia off, ela colocava lá. Então isso era ótimo para eu conseguir organizar meu tempo e as coisas que eu tinha pra fazer, que eu queria fazer, que eu precisava fazer. Então isso realmente era muito bom. E aí o que acontece? Quando você não tem isso, quando você não tem esse schedule, você fica meio assim, não tá sendo ruim pra mim. Mas até porque muitas coisas são diferentes. Então eu falei aqui com a minha nova host que eu precisava de um schedule, porque não tem como ficar sem. Eu preciso saber, entendeu? E aí o que a gente fez? Porque quando eu cheguei aqui, o que aconteceu era, como não tinha o horário, cada dia era um horário diferente, eu sempre tinha que ficar perguntando pra ela todo dia antes de dormir, tipo, que horas a gente vai começar amanhã, como vai ser amanhã, como vai ser amanhã, e amanhã e depois, entendeu? Porque não tinha ainda.
Então a gente comprou um quadrinho branco, tipo uma lousinha, e aí a gente fez o schedule também, dividido por dias da semana. Ela só coloca os horários. E só isso, porque aqui é diferente, acho que também eu não preciso saber outras informações além disso, porque como eu falei pra vocês, eu não dirijo mais, não tenho que ficar levando e buscando crianças em aulas e ficar fazendo janta para as kids ou para família ou outras coisas, então não tem mais isso, então é diferente. E aí o que a gente tá fazendo agora é ter o schedule, mas às vezes pode mudar também. E geralmente sempre muda, mas então eu já tenho uma ideia de como vai ser a semana também, mas só em questão de horários. Quando você tem um horário, quando você tem uma rotina, quando você tem um schedule, é muito bom, porque tudo isso que eu já falei pra vocês, né? É diferente. Você pode se programar e você pode se planejar, essa que é a grande coisa. Quando você não tem, você meio que fica assim, ocioso, você fica, tipo, você não sabe exatamente o que fazer, sabe? Não é aquela coisa que você já sabe, tipo, todo dia ou toda semana igual, todo mês, não. É sempre diferente. Então isso é bom porque acaba não criando uma rotina, não acaba tendo aquele cansaço, aquela coisa, tipo, que você já sabe, tipo, você já sabe de cor e salteado o que vai ser, como vai ser e tal, sabe? Mas acaba sendo diferente de qualquer jeito. Deixa eu ver mais. E quando não tem, é diferente também, porque você pode, deixa eu ver. Então talvez sem rotina, sem horário, sem ter schedule, você talvez crie uma flexibilidade maior, você tem uma liberdade maior. Porque você não precisa ficar sempre seguindo alguma coisa que você tem que fazer, o que você precisa saber. Você pode meio que fazer os seus horários ou as suas coisas e tudo mais. Como mais eu posso explicar? Então acho que as grandes diferenças, assim, são essas, os pontos negativos e os positivos de ter e de não ter o schedule e ter a rotina. Quando você não tem, sei lá, você vai fazer as coisas que você precisa, mas você vai fazer mais no seu tempo, assim, sabe? Que é o que tá acontecendo aqui agora. Nessa nova casa, porque eu faço o que eu preciso fazer, mas eu não tenho que ficar seguindo assim, uma rotina específica, um schedule específico. Eu posso fazer laundry tanto num dia quanto eu posso fazer no outro dia. Eu limpo a casa quando precisa ou quando eu quero. Tipo, lá na outra casa eu sempre tinha os dias de fazer laundry. Eu tinha o dia de limpar o banheiro, o dia de limpar o quarto das crianças, o dia de fazer tudo. Então eu já sabia como era, como funcionava. Aqui eu acabo criando isso de acordo com o que eu quero, de acordo com a necessidade e tal. É basicamente isso. Eu, particularmente, prefiro ter um schedule porque eu já sei, como eu falei pra vocês, que eu já sei que eu posso contar com aquilo. Eu já sei que o que eu vou ter que fazer ou que horas e tal, enfim. Eu não tô tendo problema nenhum com esse novo horário, é bom também. Assim, antigamente eu sabia, eu começava sempre no mesmo horário, terminava sempre no mesmo horário, então eu acabava sempre acordando praticamente no mesmo horário e tal. Aqui, com essa coisa de não ter que sempre começar na mesma hora, eu acabo acordando cada dia em um horário de acordo com o horário que eu tenho que começar a trabalhar, porque geralmente eu quero dormir até o último minuto antes de começar a trabalhar. Então, é isso que eu faço. E daí lá na outra casa, como eu só começava a trabalhar às 11 da manhã, geralmente eu ia na academia de manhã. Aqui, como eu sempre trabalho de manhã, eu não posso ir na academia antes de trabalhar. E então eu acabo sempre indo depois do trabalho. Então até essa questão da academia e tal, cada dia acaba sendo um horário, porque é de acordo com a hora que eu fico off. Eu sempre vou depois do trabalho. E aí às vezes eu vou às 5, 5 e meia, 6, 6 e meia, mas geralmente esse é o horário que eu acabo indo também. E é isso, gente. Eu falei aí pra vocês o que eu acho, o que eu prefiro, como eu funciono melhor. E comentem aí, me dê a opinião de vocês, o que vocês preferem, se vocês acham mais fácil não ter schedule, ou ter schedule, mas não ter um schedule fixo, ou ter schedule fixo. O que vocês acham, o que funciona melhor pra vocês também. E espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado. E comentem aqui, continuem me dando ideias e me pedindo o que vocês querem que eu grave, o que vocês querem saber para eu poder gravar para vocês. Gente, beijos!